Brasil, terra arrasada. É isso que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, juntamente com Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente da ditadura João Figueiredo, defendem para atingir seus objetivos. Aliado do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, contraria a pressão do PL. A gente trouxe para vocês no comecinho do programa o PL cobrando. E aí, o que vocês vão fazer? Porque está sobrando para nós aqui, partido, bancada. E está defendendo o tarifaço do Trump. Aspas, achamos ótimo. Está no blog do Guedinho, o Guedinho vai explicar para a gente. Ontem que eu estava comentando que existiam 3 possibilidades para a família Bolsonaro sair dessa enrascada que eles se meteram. A primeira é o seguinte, o primeiro momento foi tarifaço doloso. Tarifaço doloso, não, fui eu que apertei o gatilho, fui lá no Trump, é isso mesmo. Aí depois, com a repercussão negativa, principalmente das classes produtoras, de parte desse PL, da direita, do centrão, passou-se a defender a tentativa de abraçar a tese do tarifaço culposo. Tarifaço culposo é o seguinte, olha, eu pedi sanção ao Moraes, mas veio a sanção econômica para o país inteiro. Então, eu não desejei esse efeito, que é o homicídio culposo, entendeu? Eu concorri, eu assumi o risco, mas eu não queria isso. E aí o Paulo Figueiredo me escreveu dizendo o seguinte, olha, vi teu comentário e não tem tarifaço culposo algum. É fato que nós pedimos sanções ao STF, essa era a nossa pretensão, mas se o Trump acredita que, para os interesses dos Estados Unidos, o melhor caminho é esse, então nós gostamos. Ponto, e não vamos recuar. Então, o Paulo Figueiredo tem uma importância tão grande ou até maior do que o Eduardo Bolsonaro nessa empreitada, porque ele já vinha fazendo esse trabalho nos Estados Unidos há mais tempo, e é ele que tem os caminhos para que o Eduardo Bolsonaro percorrer. Então, assim, eu diria assim, de 100% do problema, como PLV, 50% já disseram que não vão recuar, não vão amaciar, não vão abraçar esse discurso do tarifaço culposo. E o que você está dizendo, em outras palavras também, é que na hora de escolher eles ficaram então do lado do Trump. Do lado do Trump. Ao invés do povo brasileiro. Vou pegar até aqui. Esse tarifaço, na tradução livre aqui, mais conta para pagar para os brasileiros. Isso. Entendi. Aí a fala dele foi o seguinte, olha, nós sempre trabalhamos por sanções e que o presidente Trump entendeu que o melhor caminho para obter os resultados que ele acha que são melhores para o interesse dos Estados Unidos é outro, né? A gente queria a sanção Moraes, mas os Estados Unidos, se o Trump entendeu que o caminho para obter os resultados que são do interesse dos Estados Unidos é outro caminho, achamos ótimo e achamos que o Brasil merece a tarifa Moraes. Não ouviu o que você falou antes, achamos o quê? Ótimo. Ótimos. A tarifa. Achamos ótimo. Não, só para ele repetir. Eles acham ótimo, Joel, o tarifaço. Fala, Joel. É isso mesmo, ia comentar isso mesmo. Desde o início, eles têm chancelado, agora da forma mais explícita possível, celebram. Lembrando que o Eduardo Bolsonaro pediu para o Brasil agradecer ao Trump quando chegou. E outra, não é só que eles estão felizes já com as tarifas, eles querem, e dizem com todas as letras, né, que querem ainda mais. O próprio Eduardo Bolsonaro, acho que revelando um pouco já a percepção dele de que muito provavelmente esse plano já não deu certo, ele até já disse também abertamente, mesmo se não der certo, ao menos eu estou me vingando. Ou seja, é um negócio psicanalítico de vingança contra as instituições, contra as autoridades, contra o próprio Brasil, que ousou investigar e julgar e talvez condenar o pai dele. É isso que está em jogo agora. Então, destruir o Brasil, para essa ala mais extremista, parece que está virando um fim em si mesmo. E para quem está no dia a dia dos debates nas redes, isso está muito claro, sabe? O que a gente vê nas redes sociais de bolsonaristas, que estão por todo lado, os mais radicais, né? Nem todos, mas os bolsonaristas mais radicais, já estão não só prevendo, como também exultando com a ideia de novas punições dos Estados Unidos ao Brasil. Por exemplo, uma ideia que correu muito esses dias era que talvez o Trump desligasse o GPS aqui no Brasil, gerando o caos, mas avião não iria mais decolar
Depois eu fui ver e parece até que há formas de contornar até mesmo um desligamento do GPS, mas na imaginação do bolsonarismo mais radical, isso promoveria o caos total, o desligamento do Brasil, e isso era visto como algo bom, porque tem mesmo que pressionar ao máximo e punir ao máximo o nosso país. Não é de se estranhar, portanto, que mesmo dentro do PL deva haver algum nível de oposição grande a essas ideias, né? Por mais que o Eduardo Bolsonaro seja muito popular, Jair Bolsonaro, então, nem se fala, será mesmo que a população em peso do Brasil está disposta a destruir o próprio país para salvar o Jair Bolsonaro? Será que o Congresso Nacional está disposto a tomar decisões sobre o futuro do país porque está sendo pressionado e chantageado pelos Estados Unidos? Acredito que a maioria dos deputados, mesmo dentro do PL, entendem que o caminho não é esse, né? O Matheus Moreira, nosso editor, está me mandando aqui um trecho da live, do que o Paulo Figueiredo disse na live, aquela que a gente trouxe ontem. Ele diz, na linha do que ele falou para o Guedinho, ele diz assim: eu fui convencido e hoje estou 100% convencido de que as tarifas foram um movimento correto para o Brasil. O presidente Trump agiu corretamente e eu sou muito grato a ele. Aí ele fala aqui, ó, a liberdade de expressão é um direito que se sobrepõe ao emprego dele. Ele está falando do entregador de aplicativo, né? Porque se ele não tiver liberdade, daqui a pouco também ele não vai poder ter emprego. Aí ele começa a discorrer ali sobre as coisas nas quais ele acredita, da P. É curiosa, mas bem reveladora essa último pedaço aí que você citou. É claro que a liberdade de expressão é muito importante, nós jornalistas vivemos dela, mas ele colocar a liberdade de expressão dele acima do emprego do entregador por aplicativo mostra bem o desprezo dessa empreitada do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, com o apoio de 2 deputados federais ali, como vimos nessa cena já tristemente infame, numa reunião do PL realizada ontem. Você tem uma empreitada, e aqui retomo um tema que o Lynch levantou há pouco, familiar. É disso que se trata. O próprio Tony de Paula diz assim: eu sei qual é o alvo. O alvo é a anistia ao presidente Bolsonaro. Mas tem pessoas ali que cometeram crimes, etc. Então ele não consegue também se desvencilhar dessa batata quente. E lendo um post recente, nas últimas horas, do ex-governador do DF, ex-ministro Cristóvão Buarque, ele dizendo que se criou um cargo novo, que é o anti-embaixador, que é o personagem que trabalha contra os interesses do próprio país. Uma bela sacada do Cristóvão Buarque. Tinha criado o anti-ministro do meio ambiente. Já tinha um anti-ministro do meio ambiente, agora tem o anti-embaixador. São 2 personagens dividindo o cargo de falar mal e de conspirar contra a economia do país. E a economia do país não é algo abstrato. Não são apenas 2% do PIB, 12% das exportações, e aí vou repetir o próprio Ottoni aqui, 140 mil empregos que estão diretamente na linha de abate por conta dessas sanções. Não é um tarifaço, o Demetrio já vinha defendendo isso, a Flávia ouviu isso no Itamaraty, são sanções econômicas contra o Brasil. Por isso eu acho difícil haver espaço para uma negociação como essa que foi finalizada com o Japão, entre o governo americano e o Japão, e que se articula talvez com a Europa, porque não tem essa carta, esse ingrediente político envenenando ali essa relação binacional muito longa.